Iniciando a gravação, demonstração aqui do trabalho 2, solicitado pela matéria de estrutura de dados. Bom, eu falei desde o começo aqui, clonarei meu repositório, já demonstrei passo a passo. Entrarei na pasta, executarei os passos, chegamos à execução. Bom, de forma geral, perguntará se eu desejo realizar uma busca ou não, então eu quero realizar uma busca. Perguntará se eu desejo incluir esse campo à busca ou não. No campo nome eu desejo incluir a busca. Então vou informar uma chave para o campo nome. No caso, vou informar campo grande. Nesse primeiro momento, não quero incluir nenhum tipo de outro campo. Retorno 2 campo grande. No Brasil inteiro. Vamos refazer essa mesma busca. Só que, dessa vez eu quero apenas cidades, municípios com DDD do nosso, certo? Valores aqui, ele me solicitou uma faixa de valores, certo? Ou seja, quero valores iguais ao que eu vou informar, maiores, menores ou entre dois valores. Então aqui no caso eu vou querer 67. Repare como agora ele só me informou um município encontrado. Farei outra busca bem interessante. Eu não preciso do nome. Eu vou informar a latitude menor. A cidade mais ao norte do Brasil está na coordenada 5. Portanto, eu quero todos os valores menores que 6. Eu desejo que todos os municípios do Brasil sejam inclusos. Na longitude, eu vou tentar excluir um município específico, que no caso é o município mais ao leste do Brasil, o mais isolado, que é Fernando de Noronha. Ele está na coordenada menos 32. Portanto, eu vou querer valores menores. Afinal, nós estamos à esquerda do meridiano de Greenwich. Então, eu vou querer valores menores que menos 32. Não vou querer informar nem um F, nem TDD. Repare que ele me retornou 5.569 municípios. Um valor a menos do que a quantidade total de municípios no Brasil. Agora, refazendo essa busca, para demonstrar como ela está correta, eu vou tentar incluir agora Fernando de Noronha. Se ele está no menos 32, eu quero valores menores que menos 31, certo? Não preciso de nem o F, nem DDD. Repare como agora o retorno inclui 5.570 municípios, que estão descritos aqui, com a sua descrição. Após isso, eu encerro a execução. Bom, de modo geral, temos aqui o nosso repositório. Então, essa é a estrutura de pastas. Eu criei uma descrição aqui bem detalhada, de modo geral, como que está disposta a organização do código, como que você instala, como que você usa, né? Essa mesma demonstração que eu demonstrei. Então aqui, eu vou partir já para a demonstração da AVL. Afinal, ela possui umas boas adaptações. Inicialmente, na construção dela, então, nós precisamos especificar um tipo para ela, porque esse tipo vai ser determinante na função de comparação. Então, caso esse tipo seja inteiro, float ou string, vai ter um comparador respectivo ao seu tipo. Isso será especificado no construtor dele, ou seja, quem utilizar a ferramenta. Então aqui está implementada as funções de comparação, então de string, de float e de inteiro, com um retorno de inteiros. Aqui nós temos a função de sucessor. Ela é essencial para fazer as pesquisas de range, certo? Como foi descrito no livro do Corme, então, você checa se aquele nó possui algum tipo de conteúdo, se ele é diferente de null, você faz uma interação sobre ele. Ou seja, se ele possui um filho à direita, o sucessor dele está à direita, certo? Então você percorre tudo à esquerda, que será o menor valor de sucessor. Afinal, vai ser esse o nó. O diferencial dessa função é que não precisa comparar chave nenhuma. Ele só usa a lógica de AVL. Afinal, ele está balanceado. Mas caso ele não possua um filho à direita, eu preciso do pai dele. Preciso conferir. Então, eu vou iterando sobre o pai, sempre subindo, de modo que eu só vou parar se o NOR for nulo, certo? Então, o pai for nulo. Provavelmente eu cheguei a uma raiz. Ou eu confiro se ele está sendo o filho à direita do próprio pai, porque se ele for o filho à esquerda, o seu sucessor é seu pai. Então eu faço esse retorno. Implementei também a função de antecessor que segue essa mesma lógica, só que agora aos filhos à esquerda, certo? Os valores menores, para que isso facilitaria na função de range carry. Agora eu fiz uma das adaptações na rotação, certo? Porque os pais também precisam ser atualizados. Então, no caso de uma rotação à esquerda, o pai de y seria o pai de x,
o pai de x seria o próprio y, e se o b existir, certo? Preciso fazer essa conferência, caso a subárvore b seja nula, o seu pai seria o próprio x. Essas são as adaptações feitas na AVL. Agora, de forma geral, na inserção, uma função de comparação pode resultar zero, certo? Então, ele seria armazenado no mesmo nó. Por isso, eu preciso fazer uma alocação de um registro, que no caso seria uma lista ligada, em que eu defino a chave dele, que no caso seria um ponteiro para void, e o código IBGE, no caso aqui o código, né? Então, fechou. Agora, isso caso chegue numa extremidade, certo? Então eu preciso inserir um novo nó. No caso que eu inseri um nó existente já, eu aloco um novo registro da lista e o coloco no topo, como se fosse uma pilha, de forma geral. Quanto à função de carries, nós temos aqui o menu de escolha, né, que eu descrevi. Então a pessoa pode incluir ou não. O menu de faixa, né? E aqui na carry, eu aloco um campo. Se a pessoa informar, precisa que seja informada dois campos, no caso de valor entre, uma chave máxima e uma chave mínima, eu aloco outro campo. De acordo com o tipo da árvore, eu leio um inteiro ou eu leio um float para cada campo. Se o campo que eu aloquei, esse foi existente, né? Se o campo foi alocado, eu preciso fazer uma combinação de carries, ou seja, eu preciso de valores maiores que o campo mínimo e valores menores que o campo máximo. Então eu pego todos os valores maiores que o mínimo, todos os valores menores que o máximo, faço um em comum entre eles. Ou retorno simplesmente uma busca comum, de range no caso. Aqui para combinar, eu aloco um vetor, armazeno todos os valores que são incomuns. Caso esse vetor não seja alocado de forma correta, no caso a sua busca seja nula, eu posso desalocá-lo. Eu estou usando a função calloc justamente para que seja armazenado zero e eu possa poder controlar a iteração, ou seja, se eu encontrar o valor zero, já acabou a minha iteração. Aqui na função de range, a gente vai utilizar as funções de sucessor e antecessor. Então, no caso do maior, eu quero valores maiores que determinado número que eu passei, determinado chave. Então, eu vou tudo para a direita, no caso eu estou procurando o maior valor mesmo, e eu vou seguindo para trás, ou seja, eu vou pegando o antecessor dele, de modo que eu não ultrapasse a minha chave mínima. Então, eu sempre vou salvar nesse retorno aqui, que eu defini aqui na minha função. Essa função de salvar retorno, ela basicamente recebe o endereço de um ponteiro, que no caso seria o endereço de um vetor, e vou salvando sobre ele. Esse ponteiro ele vai iterando sempre, ou seja, numa iteração múltipla, ele não vai perder a posição final que ele estava. Ou seja, sempre vai apontar para a última posição que eu iterei aqui. Então, supondo que eu iterei 5 registros, vai estar apontando para a próxima posição, a 6, já para ele poder adicionar um novo registro. E essa segue a lógica. No sucessor, no caso de menor, é a mesma coisa. Eu vou tudo para a esquerda, achando o menor valor, percorro o sucessor até que ele não ultrapasse o valor que a pessoa me informou, certo? O valor de chave. Então ele faz uma parada. No caso for igual, eu só retorno uma busca simples, ok? De igual, ou seja, uma busca da árvore mesmo. Só que eu salvo nesse vetor de retorno, ok? Bom, de modo geral também aqui temos a aplicação principal. Então aqui eu estou fazendo a instanciação das 5 árvores, de nome, de latitude, de longitude, código F e da hash também. Aqui eu estou fazendo a inserção em cada estrutura que eu acabei de definir. Na hash eu estou inserindo o município inteiro. Nas árvores eu estou inserindo só o campo e o código BGS respectivo. Aqui eu defini uma matriz para eu poder iterar sobre as estruturas de árvore, certo? Para eu fazer a busca de queries. A pessoa vai escolher sim ou não. Se não, a execução vai ser encerrada, certo? Se sim, eu vou alocar o resultado das minhas queries respectivamente com o próprio nome, certo? Então, as queries de nome serão armazenadas no vetor nomes. Eu também criei uma matriz de ponteiros aqui para eu acessar o meu valor de forma interativa, né? Meu ponteiro de forma interativa. Também criei um ponteiro de ponteiro para poder iterar sobre onde está apontando determinado ponteiro. Ou seja, esse campo aqui, esse ponteiro auxiliar, está apontando para campos inicialmente. Depois ele vai apontar para o resultado. Já vou demonstrar. Então, o resultado também. Eu possuo um ponteiro para não mudar para onde esse ponteiro aqui aponta, certo? Então, aqui, de acordo com o menu de escolha, a pessoa vai informar que quer incluir ou não. Se a pessoa não quiser incluir, isso aqui também em primeiro caso, né? Se esse ponteiro auxiliar está apontando para o campus, ele vai pular para o próximo. Por quê? Supondo que ele esteja apontando aqui. A pessoa não quis incluir nomes, vai apontar para let's.
inicialmente, certo? Para as latitudes. Só que se ela informar que sim, eu vou exibir esse menu de intervalo, só caso não seja string, certo? Porque string não existe um campo menor que campo grande, digamos assim. Então, aqui eu faço aquela query, né? Vou solicitar o valor, enfim. Vou armazenar esse campo no índice i, ou seja, pode ser no nomes, pode ser em qual for. O resultado será a combinação do valor que já está no resultado com essa query atual, certo? Só que inicialmente não existe nenhum resultado, mas existe esse auxiliar que está apontando para o campus inicialmente. Então, digamos que eu fiz uma consulta, armazenei em nomes. Então, eu vou fazer um merge, né? Uma intersecção entre nomes e nomes. Só que depois ele já vai apontar para o resultado, ou seja, ele só vai fazer a combinação com os resultados que já estão armazenados, ok? Então, é basicamente o que essa parte aqui faz. Isso recursivamente não, interativamente até o fim, né, do número de campos. Se o resultado final ele tiver alguma coisa, né, não for nulo, eu vou exibir. Então, eu vou buscar na minha hash, de acordo com aquela chave que eu encontrei naquele retorno lá, certo? O conteúdo do retorno, isso aqui é um laço para isso. E vou exibir, né, a função de exibir município. E exibir ao final aqui a quantidade de municípios que eu encontrei. Sempre lembrando que tem que ser diferente de zero, porque eu usei aquela função calloc. Se não encontrar nenhum, eu retorno que não encontrou nenhum. Ao fim eu desaloco o retorno e todas as minhas estruturas. Aqueles demais campos também já serão desalocados ao fim da query. Essa função aqui final é de leitura do menu inicial e também da leitura do JSON, que estão referenciadas aqui nos includes. Tanto esse technical.h como esse JSense. E também as minhas bibliotecas finais aqui, que eu defini de município, da própria hash e desse technical aqui. Bom, espero que tenha esclarecido e sendo assim eu encerro o vídeo. Muito obrigado. Qualquer dúvida estou à disposição. Deixarei o link do repositório abaixo no vídeo.